aberto, Senhor, para a tua palavra. Enquanto ela estiver pregando aqui, Senhor, vai abençoando a casa dela, vai abençoando a parentela dela, vai abençoando, Pai, todos da live que estão assistindo também do outro lado, Senhor. Usa a tua serva grandemente, em nome de Jesus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Nós vamos a Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5, por gentileza. Uma palavra bem conhecida. Nós vamos falar do Evangelho de Cristo a partir do verso 35, amém? 5:35 de Marcos. Glória ao teu nome, Jesus. Todos acharam? Vamos esperar um pouquinho. Todo mundo acompanhar a leitura, né? Deus é maravilhoso. Amém? Está escrito assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não perguntou que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Não aqui desmerecendo a oração da pastora, mas vamos orar para Deus nos revelar a profundidade dessa palavra, igreja. Para que Ele fale aos nossos corações de uma maneira especial nessa noite, porque nós precisamos verdadeiramente ser tocados pelo Senhor. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, amém? Porque nós estamos num tempo de guerra, de luta. Nós estamos num tempo de aflição, de caos, mas nós vamos compreender através da palavra, igreja, que desde o princípio do mundo houve tempos difíceis. Nada é novidade para Deus. Nosso Deus, Ele não é surpreendido com nada, Ele não é pego de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas, amém? Senhor Deus e Pai, essa noite, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Pela vida do pastor Cláudio, pela vida da pastora Simone, Pai, pela vida da missionária Silvina, pela vida, Senhor, do Vitor, do Léo, da nossa irmã Bárbara, Senhor, pela vida da sua filha Emanuel, pela vida, Senhor, do nosso irmão Marciano, da nossa irmã Alessandra, Pai, pela vida da Tati, Senhor, pela vida do nosso pastor, meu Pai, pela vida das nossas crianças que estão ali dentro daquela sala, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor marcou este encontro conosco nessa noite, Deus, para revelar o teu poder, Senhor, para revelar que em teu nome há poder, para revelar que esse evangelho que nós vivenciamos, Senhor, que nós buscamos, é um evangelho de poder no mundo espiritual e também no mundo natural que nós vivemos, porque tudo parte, Senhor, do espiritual para depois se materializar. Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, visita, Senhor, cada coração neste lugar, visita quem está do outro lado da live nos assistindo também, Pai, e que a tua palavra, Senhor Jesus, ela venha penetrar em nossos corações,
os evangelhos de Jesus, né, por um dos seus discípulos. E na citação de Marcos, nós vamos ver que Jesus está no maior pico, né, do seu ministério, porque ele apazigua a tempestade, logo em seguida ele liberta o demônio de Gadara, né, o gadareno. Aí depois ele está indo em direção à filha de Jairo, que é essa menina que ele ressuscita, mas no meio do caminho ele se depara com uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Então Jesus ele está vindo desde a tempestade, ele está caminhando dia após dia e ele está trabalhando para o reino. E quando nós olhamos para cada episódio dessa passagem, do capítulo 4, do capítulo 5 de Marcos, nós vamos ver que Jesus está centralizado no meio de um caos. Só que em todos os momentos, Jesus tem o controle da situação. Jesus nunca perdeu o controle. Ele apazigua a tempestade, porque ele tem poder sobre a natureza. Ele arranca o demônio daquele homem, o homem de Gadara, porque ele tem poder sobre os demônios. Ele cura uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, porque ele tem poder sobre as enfermidades. E ele ressuscita a filha de Jairo, porque ele tem poder sobre a morte. Aleluia, Jesus. Esse Jesus é tremendo, igreja. O poder de Deus, ele é perfeito. Nós estamos diante do perfeito poder de Jesus. Só que a gente está falando muito de caos, né? Cenário político, cenário de perseguição, cenário de caos, que é o que nós estamos vivendo dentro e fora de nossas casas, dentro e fora da igreja. Só que no tempo de Jesus, o caos também existia, igreja. No tempo de Jesus, pessoas andavam endemoniadas pela rua. No tempo de Jesus, mulheres eram acometidas
E é sobre este reino que nós estamos sendo governados. É sobre o reino que não é o reino da terra, mas sim o reino do céu, igreja. O reino de Deus é sobre a justiça de Deus. É que nós estamos sendo governados. É sobre este reino que nós estamos sendo subordinados. Então, se eu sei que o reino pelo qual eu estou sendo subordinada é um reino indestrutível, é um reino inabalável, então eu não preciso temer. Porque o caos sempre existiu desde a queda. Quando acontece o pecado, lá no Jardim do Éden, a mente, ela fica limitada por causa do pecado. Por que Jesus, sendo homem, como nós, carne e osso, vindo como homem, tendo as mesmas sensações que nós temos, frio, fome, calor, tristeza, alegria, necessidades físicas, por que Jesus, sendo uma matéria homem, ele consegue promover milagres, prodígios e maravilhas? Você já parou para pensar nisso? Jesus, sendo homem, carne e osso como nós, ele conseguia fazer coisas extraordinárias sendo homem. Por quê? Por causa da mente de Jesus. A mente de Jesus, igreja, ela não estava presa à circunstância. A mente de Jesus não estava presa ao cenário de derrota, de violência, de pecado, de destruição. A mente de Jesus estava sempre alinhada ao reino inabalável, ao poder de Deus. Então esse poder, essa virtude, tanto é verdade que a palavra diz que quando a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, ele fala: quem me tocou? E alguém poderia estar no meio da multidão e pensar: Jesus só pode estar brincando, né? Como que ele fala quem me tocou se toda aquela multidão aperta ele? Se por onde ele passava a multidão apertava ele? Se por onde ele passava todo mundo queria se aproximar de Jesus e tocar em Jesus? Mas alguém tocou de maneira diferente, a ponto de sair virtude de Jesus, a ponto de sair poder de Jesus. E por que Jesus possuía esse poder? Porque Jesus, nascido homem, ele não foi nascido da carne, mas ele nasceu do Espírito. E ele é tão bom, igreja, ele é tão maravilhoso, que ele dividiu conosco, compartilhou conosco o mesmo poder. Por isso que ele fala que nós temos que nascer de novo. Nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir da nova criatura, nos revestir do novo homem. É por isso que ele vai dizer também, lá no livro de Atos, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É necessário receber o revestimento de poder. Mas para receber o revestimento de poder, eu tenho que me despir do velho homem. Eu tenho que matar a velha natureza. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Foram 3 anos e meio de ministério ensinando os discípulos. Aí veio o dia de Pentecostes, e ainda assim os discípulos passaram por muitos desafios. Os milagres que Jesus operava não desafiavam ele, porque ele nasceu do Espírito. Ele não nasceu da carne, mas ele nos deu a chance de experimentar da mesma virtude e do mesmo poder toda vez que nós somos desafiados nas nossas vidas. Quando acontece algum problema, seja
Porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. O poder de Deus, que é espiritual, que provém do Espírito, vai se aperfeiçoando nas nossas limitações. Quando Jesus entra na casa de Jairo, ele fala assim: não temas, crê somente. Aleluia. Quando nós olhamos para o que nós estamos vivendo neste século e o que nós vamos viver ainda, e nós olhamos para a palavra de Deus e ouvimos a voz de autoridade de Jesus dizendo para mim e para você nesta noite: não temas, crê somente. Ah, mas estão perseguindo a igreja. Não temas, crê somente. Ah, mas veio o Covid, matou milhares. Não temas, crê somente. Ah, mas estão querendo plantar ideologia nas escolas. Não temas, crê somente. Ah, mas estão querendo fechar as igrejas. Não temas, crê somente. Aleluia. Crê somente. Foi isso que Jesus disse para Jairo, para o principal da sinagoga. Ele olhou para aquele homem e disse: homem, não tema, crê somente. Só que existe a multidão, existe o profeta no caos, existe aqueles que são enviados para carregar as más notícias. E eles chegaram e disseram assim para o principal da sinagoga: não incomode o mestre, pois a menina já está morta. Só que eles se esqueceram que eles estavam diante daquele que tem poder sobre a morte. Aleluia. E por que Jesus consegue efetuar tudo que ele efetua? Porque ele não tinha pecado. Por que nós somos limitados para efetuar as coisas que nós precisamos efetuar e não conseguimos fazer? Por causa do pecado. E aí a gente ouve essa palavra e diz assim: mas de que pecado que a pastora está falando? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi enviado para nós para nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Só que a Bíblia completa dizendo: do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, qual que é o nosso pecado, igreja? Não crer em Jesus. Então, quando eu estou ainda sustentando a incredulidade no meu coração, é impossível efetuar um milagre. Jesus efetuava milagres, prodígios e maravilhas. Jesus mandava no vento e nas ondas do mar. Jesus, quando ele se chegava e tivesse um homem, alguém possesso por demônio, o demônio se prostrava diante de Jesus. Se alguém enfermo com espíritos de enfermidade tocasse em Jesus, toda enfermidade era cessada. Não importasse os anos que aquela pessoa carregasse em seu corpo a enfermidade. Quando Jesus chegava diante da morte, ele dava uma ordem de ressurreição. Por quê? Porque Jesus não tinha com ele o pecado da incredulidade, igreja. Jesus sabia a quem ele pertencia. Jesus sabia de onde ele veio. Jesus sabia de quem ele era filho. Jesus sabia a que reino ele pertencia. E ele vivia e fazia todas as coisas por meio desta sabedoria. Aleluia.
Aleluia. Então, quando entrou o pecado lá no jardim do Éden, a nossa mentalidade, o nosso cérebro ficou limitado para as coisas espirituais, porque entrou o pecado que nos afastou de Deus. Mas Jesus é o que, igreja? Jesus é a reconciliação. Jesus é o caminho. Jesus é o acesso. Então, por meio deste nome aqui, ó, Jesus, eu posso realizar milagres, prodígios e maravilhas. Por meio do nome de Jesus, eu farei proezas. Aleluia. A única coisa que me impede de viver milagre, de experimentar milagre, de operar milagre, é a minha incredulidade. Ah, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, pastor. Mas o que é crer em Jesus? O que é crer em Jesus de fato, igreja? Alguém já parou para pensar? Porque Jesus, ele vai dar uma lição lá para os fariseus, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Crer em Jesus é não se deixar influenciar pela circunstância. Crer em Jesus é seguir o exemplo dele em todos os passos que ele apresenta aqui na Bíblia e seguir todos os seus passos, porque ele é o exemplo perfeito de santidade, de poder, de virtude, de humildade, de submissão, de evangelho. Crer em Jesus é fazer exatamente o que ele fez. Não temas, crê somente. Quando a tempestade se levantou, Jesus temeu? Não. Ele estava dormindo. Quando ele desce da cidade de Gadara, ele vê um homem nu, mexendo no sepulcro, se alimentando de restos mortais. Ele temeu? Não. Ele deu uma ordem: sai dele. E o homem voltou ao seu juízo. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele ficou imundo? Não. Ele purificou aquela mulher. E quando veio a notícia: não incomode mais o mestre, porque a menina está morta, Jesus falou: não temas, crê somente, a menina dorme. E o que aconteceu? Todos riram dele. Incredulidade. Incredulidade, igreja. Deus vai tratar a nossa incredulidade, a nossa mente limitada, a nossa mente voltada à circunstância. É fato que tem momentos que é necessário cumprir-se a vontade de Deus. E quando a vontade é de Deus, consolo vem para o teu coração. Quando a vontade de Deus é executada, você vai sentir paz e consolo na tua alma. Mas quando Deus quer te colocar numa situação desafiadora, para te usar como instrumento, para que algo aconteça, para que Ele traga a existência aquilo que não existe, para que aconteça salvação, libertação, cura, ressurreição, Ele vai caminhar do teu lado até o fim, porque foi isso que Jesus fez. Só que Jesus nos deixa uma lição muito importante, algo que a gente precisa tomar posse no dia de hoje, igreja. Ele nos mostra, através dessa palavra, que nem todos estarão conosco para contemplar os milagres.
Nós lemos o texto e está escrito assim, que ele ainda estava falando com a mulher do fluxo de sangue: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste teu mal. Ele mal terminou de falar, chegaram alguns servos deste homem de Jairo para trazer a má notícia: a menina está morta. Mas quando Jesus ouviu as palavras, Jesus não absorveu aquilo que a circunstância estava mostrando, mas ele ensinou aquele povo a andar por meio da fé, a viver por fé, e não por vista, e não por emoção, e não por sentimento. É desta maneira, irmãos, que nós vamos crescer espiritualmente, quando nós aprendermos a viver por fé. Aleluia. E aí, Jesus não permitiu que todos seguissem, a não ser Pedro, Tiago e João. Isso aí foi uma escolha de Jesus. Jesus escolheu quem contemplaria com ele o milagre: Pedro, Tiago e João. E quando chegou naquela casa, aquela multidão chorava e pranteava. Jesus entrou e disse: não chores, a menina não está morta, mas ela dorme. Então Jesus, pegou o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele entram onde a menina estava deitada. Sabe o que acontece com os que riem, com aqueles que dão risada, com aqueles que duvidam daquilo que Deus vai fazer com a tua vida, daquilo que Deus tem como propósito para a tua história, daquilo que Deus tem como propósito para a igreja, para o ministério, para as nossas vidas? Esses verdadeiramente ficaram de fora. Sabe por quê? Porque quem não crê não precisa contemplar milagre. Quem não crê não precisa assistir ressurreição. Quem não crê, aleluia, não precisa contemplar coisas extraordinárias, porque quem não crê não agrada a Deus. Jesus entrou com Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Só que a menina se levanta, anda, Jesus manda dar alimento, manda alimentar a menina, mas ele deixa uma ordem expressiva para que ninguém soubesse que ela estava sim no vale da sombra da morte, mas Jesus trouxe ela de volta à vida. Sabe o que acontece? O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele é casado com a morte, igreja. O pecado, ele é casado com tudo aquilo que é antivida. Então, muitas das vezes, a nossa mente é tão limitada por causa do pecado, que nós até nos conformamos com a morte. Nós até achamos assim: mas a morte, ela é um elemento natural da vida. Sim, ela é um elemento natural da vida, mas nós não vamos ficar mortos para sempre. Nós vamos ressuscitar, nós somos participantes, herdeiros da ressurreição juntamente com Cristo, que também ressuscitou.
igreja, com as coisas que acontecem. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido com nada. Aleluia. Porque nele estão todas as coisas que são impossíveis para nós. Então, qual é a lição que o Senhor nos deixa nesta noite? Nós temos que buscar fazer o que é possível e o que é impossível colocar nas mãos de Deus. E selecionar quem vai contemplar as coisas conosco. Porque está cheio de profeta do caos por aí, igreja. Está cheio de gente para trazer uma notícia. Por quê? Porque compactua com a morte e com a destruição. Mas nós não.